abraço, é muito bom ter você de volta aqui comigo. Vamos conversar sobre Botafogo. O calendário de jogos do Botafogo nesse mês de abril. Quantos jogos o Botafogo fará no total, contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores? Qual o intervalo entre os jogos? Como que está essa sequência? O que esperar do Botafogo nesse mês de abril? Vamos conversar sobre tudo isso. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Moisés Domingues. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo, Meu Destino. Bom, pessoal, o Botafogo já tem um clássico nesse mês de abril, jogo contra o Fluminense. Esse jogo é com o mando de campo do Botafogo. E mais 2 jogos o Botafogo joga em casa pelo Campeonato Brasileiro. São 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 3 jogos com mando de campo, ou seja, no estádio Newton Santos. E 2 jogos fora. Pela Libertadores, o Botafogo tem 3 partidas. 2 dessas partidas são fora de casa. Ou seja, o Botafogo viaja para jogar pela Libertadores no Chile e também na Argentina. 2 jogos fora de casa e 1 jogo em casa. Vamos aos confrontos e às datas de cada jogo. Primeiro jogo do mês de abril será no dia 2 de abril, jogo de estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores. Botafogo visita o Universidade do Chile. Segundo jogo do mês de abril, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga em casa, dia 5 de abril, contra o Juventude no estádio Newton Santos, somente 3 dias depois. O Botafogo, depois do jogo contra a Universidade do Chile, na quarta-feira, ele já volta, vai chegar no Rio de Janeiro na quinta-feira, vai ser tempo só de descansar, fazer ali um regeneramento muscular e começar a pensar no jogo contra o Juventude. Terceiro jogo do mês de abril, dia 8 de abril, ou seja, 3 dias depois, 3 dias após o jogo contra o Juventude, o Botafogo, no dia 8 de abril, joga contra o Carabobo. Segundo jogo da fase de grupos da Libertadores, também 3 dias depois. Esses 3 dias o Botafogo também vai descansar e pensar nesse jogo, fazer ali algum treinamento tático específico, corrigir alguma coisa que precisar. Pouquíssimo tempo para treinar. Nesse mês de abril o Botafogo não vai ter tempo mais de treinamento. Que bom que está tendo esse mês aí todo de março com o Renato Paiva para preparar o time, né, para essa sequência que terá aí grande de jogos pela frente, deixar o time ali um pouco com a cara dele. A gente espera que seja um time com identidade, um time que tenha poder ofensivo e organização defensiva, seja um time equilibrado, que não seja um time engessado, seja um time, cara, com variação de jogadas, com repertório, ou seja, né, um time que já nesse mês de abril conseguirá bons resultados, porque é o que a gente precisa, cara, é o que a gente precisa, porque 3 desses jogos do mês de abril, 3 desses 8, é Libertadores. Então, já nesse mês de abril, a gente saberá o que será o futuro do Botafogo na Libertadores. Se o Botafogo já conseguirá meio que deixar a classificação encaminhada, ou se o Botafogo vai ter ali muita dificuldade para os próximos jogos, os 3 jogos restantes, que serão realizados em maio. Então, meu amigo, vai ser osso duro. Esse mês de abril vai ser complicado, vai ser definida aí a vida do Botafogo praticamente, né, na Libertadores. Que o Botafogo esteja vivo, né, em maio, sobreviva bem a todos esses jogos, pontue bem no Campeonato Brasileiro, pontue bem também nesses 3 jogos da Libertadores. 2 desses jogos são fora de casa, para que em maio, com a sequência um pouco mais leve, ele consiga melhorar ainda mais, né, continuar a evolução. Bom, depois desse jogo contra o Carabobo no dia 8 de abril, o Botafogo ele joga fora de casa contra o Red Bull Bragantino dia 12. 4 dias, né, de intervalo entre o jogo contra o Carabobo e o jogo contra o Red Bull Bragantino. Também 4 dias depois, o Botafogo recebe no estádio Newton Santos o São Paulo dia 16 de abril.
3 dias depois, o Botafogo visita o Atlético Mineiro na Arena MRV no dia 19 de abril, curto intervalo aí, né? Somente 3 dias. E mais uma vez o Botafogo tendo aí somente 3 dias de intervalo entre uma partida e outra. Dia 23 de abril, o Botafogo ele visita na Argentina o Estudiantes, que é o time que eu vejo o principal candidato ali, né, do grupo do Botafogo na Libertadores, candidato ao primeiro lugar do grupo, né, o Estudiantes, que eu vejo nesse momento como o principal rival do Botafogo ali no grupo. Eu acredito que o Estudiantes ele vai se classificar, Estudiantes e Botafogo se classificam. Eu espero muito que o Botafogo consiga se classificar em primeiro para poder ter vantagem, né? Nas oitavas de final, jogando o segundo jogo em casa. Embora uma vantagem mais teórica do que prática, né? Porque ano passado na Libertadores o Botafogo ele fez todos os jogos de mata-mata, o segundo jogo fora de casa, né? O primeiro jogo no Newton Santos, mesmo assim o Botafogo foi avançando e se tornou campeão. E o último jogo do mês de abril, somente 3 dias depois ao jogo contra o Estudiantes, no dia 26. O Botafogo ele tem o clássico contra o Fluminense no estádio Newton Santos. Então, o que a gente vê é que no mês de abril, o Botafogo ele não terá tempo para treinamentos, né? Não terá quase tempo para corrigir, fazer correções, né? O Renato Paiva fazer ajustes, terá pouquíssimo tempo para isso. Então a gente espera que o Botafogo entre o mês de abril aí já muito bem fisicamente e também taticamente. E os jogadores eles vão evoluindo, claro que jogo a jogo o time vai adquirindo ritmo, né? Porque o ritmo de jogo ele vem com as partidas. E todos os times vão estar na mesma situação que o Botafogo, vão adquirir ritmo somente jogando. Então, que o mês de abril seja um bom mês, né, para o Botafogo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. E eu não incluí o jogo contra o Palmeiras, que será dia 30. 30 já de março. Daqui a alguns dias o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Jogo que será domingo, 4 horas da tarde, provavelmente será transmitido na TV aberta. Jogo que seria, a princípio, dia 29, mas que foi colocado para o dia 30. Palmeiras pediu a CBF e a CBF acatou, né? Enfim, acatou o pedido do Palmeiras. Isso encurtou ainda mais o intervalo, né? O intervalo de dias entre esse jogo contra o Palmeiras e o primeiro jogo contra a Universidade do Chile pela Libertadores, que será dia 2. Então seriam 4 dias, agora será 3, né, de intervalo, né, de espaço entre os dois jogos. Por conta da final do Campeonato Paulista, que será quinta-feira, né, dia 27. O jogo do Botafogo contra o Palmeiras seria dia 29, por conta aí desse calendário terrível, né, da CBF, das federações, que não adianta também ficar reclamando disso, porque os clubes aceitam. Enfim, é isso. Vamos em frente. Vamos por um bom mês pra gente aí no mês de abril. Que o time evolua, que o time do Botafogo se entrose rápido, se encaixe rápido, que o Renato Paiva consiga dar uma boa cara a esse time. E de cara, já nas primeiras rodadas, a gente veja esse time do Botafogo crescendo, evoluindo. E claro, a cada jogo melhorando cada vez mais. A gente não pode ver o time estagnado, porque a temporada do Botafogo depende disso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, que também é importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.